Nessa segunda parte, então, do nosso Evangelho no Lar, nós vamos continuar o nosso estudo da Roda da Vida, num capítulo aqui do livro do Lama Santen, chamado Energias, que nós começamos na semana passada e hoje vamos concluir, né? Lembrando que o que nós dissemos aqui na semana passada, né? Quando nós falamos sobre a energia, nós estamos falando de um plano que é um pouco mais profundo do que o plano cognitivo da mente, né? A mente tem um plano cognitivo, conceitual, que é esse através do qual a gente se relaciona, né? Conversa, pensa, emite opiniões, raciocina, troca ideias, né? Mas existe também na mente um plano um pouco mais profundo, que é esse plano de energias que são movimentadas pelos pensamentos ou pelas paisagens mentais que nós estamos habitando, né? Dependendo da paisagem mental a qual a gente se conecta, a energia se move numa ou outra direção, né? Agora há pouco na nossa mensagem nós falamos, a nossa mensagem de hoje era no roteiro da fé, né? O que é que nos mantém no roteiro da fé? Ora, roteiro da ideia de caminho, caminho da ideia de movimento. Então, esse movimento no caminho, ele não se dá apenas por força da mente conceitual, né? É preciso que a nossa energia esteja conectada com a energia do plano superior, que é a energia de compaixão, de amor, de alegria altruísta e de equanimidade, né? Então, essa é a importância desse estudo, né? Para que a gente aprofunde camadas, né? Estratos mais profundos da nossa própria mente, né? E aí, na continuação do que nós estávamos estudando na semana passada, o Lama diz assim: pesquisar todo o nível convencional não vai levar à liberação, apenas nos tornaremos especialistas no nível convencional. É melhor que o caminho venha de cima para baixo. O caminho de baixo para cima é infinito, um labirinto impossível de cruzar. A perfeição da sabedoria nos permite dar um salto por cima de muitas complicações. Então, o que ele está dizendo aqui, na minha visão, é exatamente o que Jesus também nos propõe. Porque quando Jesus diz assim, qual é o maior dos mandamentos? Perguntam para ele, e ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, ele já começou lá de cima, né? Do plano mais elevado que existe, que é a fonte da vida, né? E depois, a partir daí, ele vai desdobrando o que isso significa. Logo em seguida, ele fala, e mais este mandamento que a ele está diretamente ligado, amar o próximo como a si mesmo, né? E depois ele vai desdobrando mais, várias vezes, perdoar 70 vezes 7, não é isso? E vai mostrando nas próprias ações dele como que o amar a Deus sobre todas as coisas se aplica a toda e qualquer realidade de uma pessoa ou de um ser que queira avançar no caminho espiritual e que esteja já empenhado em se aproximar da perfeição espiritual, certo? Então é isso que o Lama está dizendo aqui, né? É bom que a gente comece de cima, por quê? Porque aí nós já temos uma visão de aonde queremos chegar, qual é o nosso destino, né? E como eu disse aqui no comentário da nossa mensagem de hoje, né, nós estamos no roteiro da fé, o título da nossa mensagem de hoje. Mas embora nós ainda estejamos vendo o roteiro, estudando o roteiro e dando alguns passos nesse roteiro, nós já tentamos vislumbrar o destino, porque a doutrina espírita já aponta para o destino, perfeição espiritual, né? E quando a gente já olha para esse destino, que é o topo, vamos dizer assim, da nossa caminhada, né? O ponto final da nossa caminhada, a gente, a partir dele, vai tendo mais clareza do que precisamos fazer, né? Por isso chama-se perfeição da sabedoria, né? Porque já é uma sabedoria que conduz à perfeição, né? É como se fosse assim, a gente vai exatamente contra aquela afirmação do ego de que os meios justificam os fins. Não, aqui do caminho espiritual os meios determinam os fins. Então, se eu quero atingir um fim compassivo, eu já tenho que praticar compaixão agora, ainda que essa compaixão não seja perfeita. Se eu quero atingir misericórdia, eu já tenho que ser misericordioso agora, na medida das minhas possibilidades, né? Porque senão eu não vou atingir misericórdia, né? Porque qual é a ideia que está por detrás aí da questão dos caminhos espirituais, né?
é que a planta que vai crescer é a planta que você cultivar. Por isso que essa frase de que os fins justificam os meios, ela, quando a gente olha com um olhar de sabedoria, a gente percebe que ela é absurda. Por quê? Porque se eu começo a usar meios que me afastam do caminho espiritual, eu estou cultivando a planta justamente que não é a planta que eu quero que a semente cresça. Eu vou estar jogando água, né, colocando adubo na semente que não é aquela que eu preciso, né? Então, do ponto de vista do caminho espiritual, nós devemos guardar essa frase, né? Os meios determinam os fins, né? Se eu quero ser justo, eu tenho que cultivar justiça, né? Eu não posso assim, eu fui injusto, mas porque a finalidade era boa. Não existe isso, né? Se eu quero ser justo, eu tenho que cultivar justiça, ok? Bom, na continuação, o Lama diz assim: podemos usar os problemas do cotidiano como tema de meditação da perfeição da sabedoria. Começamos a trabalhar com os nossos problemas, vendo que eles existem, mas que não têm a solidez que atribuímos a eles, e tudo vai melhorando. Aí começamos a ajudar as outras pessoas, pegando os problemas delas também, e tudo vai melhorando. Nunca faltam problemas e com isso vamos praticando e liberando. Isso aqui me lembra uma história que quando eu fui fazer um retiro em Alto Paraíso, no SEB de Alto Paraíso, e lá tem uma escola do SEB, né? A escola Vila Verde. E de vez em quando tem problemas, como todas as outras escolas têm, né? E umas vezes eles estavam tendo um problema muito sério, os professores estavam com uma certa insatisfação, alguma coisa assim, não sei bem como é que era. E aí, como o problema estava um pouco mais grave, chamaram o Lama, né? Lama, a coisa aqui tá ruim e tal, vem dar uma ajuda aqui pra gente. Aí ele foi lá, conversou, e quando ele saiu, perguntaram: e aí? Ele falou: tá tudo resolvido, nós conversamos, demos umas boas risadas e já está todo mundo satisfeito, né? Ou seja, ele aplicou aqui isso que nós estamos falando, né? É aquela coisa de mudar o olhar das pessoas, né? Mostrar que aquilo que a gente está vendo não é sólido como a gente imagina. Há outras maneiras de ver, né? Há outras maneiras de se enxergar. Nesse sentido, parece que ele conversou com eles, mostrou todas as contas da escola, como é que estava, as limitações daqui e tal, né? E que eles estavam inseridos, o contexto nos quais eles estavam inseridos, né? Ele até uma vez falando sobre isso, eu não lembro de todos os detalhes, ele foi falando assim: olha, a escola está inserida na cidade, né? A cidade está inserida no país, o país está inserido no mundo, o mundo está inserido no universo, até que ele fala isso rindo, né? Os professores falaram assim: nossa, mas esse nosso problema é muito pequenininho, né? Então assim, mas o interessante assim é que quando você age com a perfeição da sabedoria, você não faz isso para manipular, né? Ou seja, para que interesses pessoais seus prevaleçam, né? Ali a ideia era o quê? Era que o trabalho, que é um trabalho muito bonito com as crianças, né? Que ensina a elas sobre olhar para o seu interior, se relacionar bem com o meio ambiente, se relacionar com a cidade. Eles têm um trabalho até que as crianças convivem com a cidade. A cidade é pequenininha, né? E oferecerem um pouco do que aprenderam para os habitantes da cidade. Então a ideia era que esse trabalho não morresse, não era eu aqui manipulando para adquirir vantagens, né? Usando minhas habilidades de oratória ou de até de sabedoria, que não é sabedoria, é esperteza, né? Quando é com interesse próprio, né? Para que eu ganhe alguma coisa, né? Ou seja, é isso que torna a ação pura. É que eu não estou, para mim, eu não estou ali interessado nem em ganhar, nem preocupado se vou perder, né? Eu estou com um olhar que vem de cima. Por isso que é importante começar de cima. Por isso que é importante começar do mais alto, né? Eu estou com uma visão global e olho para aquele problema específico, vendo a interdependência dele com todas as outras coisas que o cercam, né? Ou seja, quando eu vou conversar com as pessoas, eu mostro para elas: nós não estamos sozinhos no mundo, né? Nós dependemos nós estamos recebendo muita coisa. Pode parecer muitas vezes que nós estamos recebendo pouco, mas olha isso, olha aquilo, né? Quer dizer, quando a gente começa a ver, né, o que no cristianismo se chama as bênçãos da vida, né? O sol, o ar, né? E uma série de coisas que não se cobra nada, né, para que a gente tenha vida, né? A gente começa a ter uma outra visão, às vezes, de coisas que a gente achava problemáticas, mas que aí se tornam um nada, né?
E aí na conclusão o Lama diz assim: não poderemos evitar a morte, por exemplo, mas poderemos utilizá-la como forma de meditação, lucidez e liberação. É importante entender que a prática da perfeição da sabedoria não tem por objetivo manipular a realidade convencional. Não é esse o objetivo, não é manipular, né? E sim atingir a liberação. Algum grau de manipulação pode surgir, mas será apenas parcial e terminaremos por superar esses enganos também. Aquilo que a gente falou até na nossa mensagem de hoje, né? No roteiro, algum grau vai ter, porque nós estamos ainda também em treinamento. Mas o importante é que a nossa intenção seja pura, que a nossa intenção seja aquela da frase do Cortella que a gente fala aqui, né? Sempre, né? Fazer o nosso melhor nas condições que temos, sempre, né? As condições são essas, o que eu posso fazer de melhor? Então, se eu fiz, aí eu lembro também de uma frase da Maísa, da Comunhão Espírita, quando ela diz: quem faz o que pode, a mais não é obrigado. Porque eu não posso fazer mais do que eu posso. É uma coisa óbvia, né? Mas às vezes a gente não se comporta como se ela fosse óbvia, porque a gente fica se cobrando: eu podia ter feito mais. Mas eu fiz o possível, é o possível, né? É aquilo que as minhas condições naquele momento permitiam, né? Porque, vejam bem, nesse estudo aqui, da perfeição da sabedoria, o que a gente viu? Que existem verdades convencionais e a verdade absoluta, né? E a gente vive nesse mundo das verdades convencionais, né? E essas verdades convencionais, a gente já falou várias vezes, elas dependem de quê? Causas e condições, né? Isso significa o quê? Que a verdade convencional, né, que é a nossa verdade de cada dia, desse nosso mundo material, dual, né, onde tem alto e baixo, noite e dia, forte e fraco, ela é sempre limitada por essas causas e por essas condições. Por isso essa frase do Cortella ela é muito interessante: fazer o melhor que eu posso nas condições que nós temos, né? Porque é isso, a gente está sempre envolto em algumas condições que abrem horizontes por um lado, mas limitam por outro, né? Daí, voltando à nossa mensagem de hoje, né, no roteiro da fé, por que Emmanuel diz que a gente, dentro da comunidade religiosa, a gente tem que ser muito tolerante com os nossos parceiros, né, de caminhada, né, com aqueles que caminham junto conosco, porque eles também estão sujeitos a causas e condições, a maioria delas que a gente não conhece, porque as mais profundas delas são muito sutis, né, dizem respeito a causas semeadas às vezes em vidas passadas, vidas às vezes muito para trás, porque o karma ele tem um mecanismo muito interessante. Ele não significa, por exemplo, eu matei alguém aqui hoje, amanhã eu vou ser morto, né? Eu plantei uma semente, essa semente ela pode brotar daqui a um dia, 2 dias, pode brotar daqui a 1000 anos, 3 encarnações lá na frente. Por isso que também muitas vezes, quando a gente vê pessoas, a gente fala: nossa, aquela pessoa é tão boa, e olha só pelo que ela está passando. Pode ser uma semente kármica distante que agora brotou, né? Surgiu. O karma ele amadurece, né? O karma ele segue os mesmos princípios de todas as outras coisas da vida, né? Tudo na vida tem um ciclo, né? Nasce como semente, cresce, amadurece e dá frutos. O karma também é assim, seja ele positivo, seja ele negativo, porque também e a gente tem que refletir muito sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala: nossa, aqui olha, eu estou fazendo tanta coisa, estou rezando, né? Tô indo ao centro, tô assistindo as palestras, estou indo à missa, estou fazendo não sei o quê, e olha o tanto de coisa ruim que está acontecendo para mim. As sementes não vão brotar assim, né? Nós temos que entender que existe um processo, né? E o que nós precisamos fazer é nos esforçar para cada vez ter mais lucidez para enxergar como é que ele se desenrola e, moralmente, desenvolver uma virtude muito importante no caminho, que é paciência. O Emmanuel mesmo, numa dessas mensagens que nós sorteamos aqui, ele diz assim que o tempo é amigo daqueles que têm paciência, né? E inimigo dos impacientes, né? Ou seja, está na nossa mão trazer o tempo a nosso favor ou torná-lo nosso inimigo. Não vale a pena tornar, porque ele é inexorável. Passa, né? Passa por cima mesmo. Não sei se vocês conhecem o mito grego, né? O deus que era o deus do tempo na Grécia Antiga, ele chamava Cronos, daí que vem cronologia, cronômetro e tudo, né? E as pessoas, às vezes, sem entender o sentido profundo do mito, acham ele muito bárbaro, né? Porque quem era Cronos? Cronos era um deus que paria seus filhos e depois os devorava, né? Por quê?
Porque as coisas nascem, para nascer e se desenvolver precisa de tempo. Mas com o passar do tempo, elas envelhecem e morrem. Então ele produz e dissolve, né? Então mas era o quê? Era um mito para expressar exatamente uma visão mais lúcida e mais sábia do tempo, né? Para expressar, inclusive, que a gente precisa aproveitá-lo melhor, porque ele é assim, ele dá a oportunidade, mas ela é temporária, né? Que vem de tempo, olha só, temporária. Isso é muito importante, né? Por isso que existe no budismo muita meditação sobre a morte, para a gente entender, olha, o tempo está passando, né? E aí, você está fazendo o quê? Né? Nós estamos vendo aqui, estudando as energias, nossas energias estão suficientemente purificadas para quando, por exemplo, nós formos passar pelo processo da nossa desencarnação, passar por ele com tranquilidade, com serenidade, sem desespero, sem susto, né? Então, é esse o ponto que está por detrás dessa meditação sobre a morte, né? Ok, pessoal? Mais alguma consideração, perguntas? Uma situação, você disse que muitas vezes o karma ele é plantado para... ele cai, vamos dizer assim, né? Porque foi por uma ação nossa, por uma missão. E ele vai surgir só algum tempo depois. Isso também contrariar aquilo que é um ditado popular de que se diz, que se faz é que se paga. Né? Às vezes, são duas coisas que eu assim, você falando isso, me ocorreram, né? A primeira, sim, o que é que a gente percebe quando está estudando os ensinamentos espirituais? É que eles nos levam muito além do senso comum, né? O senso comum é o raciocínio da nossa mente ordinária, né? Ou seja, dessa mente com a qual a gente opera nesse mundo, que é um mundo que, em relação à eternidade, tem um tempinho que os próprios espíritos dizem que não é nada, né? É como se fosse um estalar de dedos, né, na eternidade. E a partir daí a gente desenvolve todas as nossas concepções, inclusive de justiça, né? Então talvez esse expresse mais um desejo nosso, né, de ver todo o processo concluído, né? Esse fulano, ele fez isso, ele merece já sofrer alguma coisa, né? Então esse seria um ponto. Eu acho que o aqui se faz, aqui se paga, a gente poderia olhar por esse lado, como uma visão limitada, né? Limitada e estreita, né? Limitada a essa nossa vida, vamos dizer, encarnada, né? Até porque, se você pegar a própria literatura espírita, ela mostra vários casos, né, de pessoas, de seres, né, de espíritos, que cometeram muitas negatividades, aí, romances espíritas, né, que a gente lê, cometeram muitas negatividades durante sua vida encarnada, e que só vão colher os frutos disso ou no plano espiritual depois de desencarnados, né, ou numa vida futura, né? Você pode até ver mesmo, por exemplo, até Emmanuel, no caso do Há 2000 anos, eu estou me lembrando aqui, ele era o senador Publio Lentulus, né? E ele, naquele romance, se eu não me engano, ele participou de uma espécie de um conselho, porque ele era senador da República, né, da Romana, e uma espécie de conselho para se decidir ali sobre a questão de Jesus, né, que estava sendo decidida se morria, se não morria, se era crucificado, se não era crucificado. E ele não, se eu não me engano, ele primeiro, ele sabia, ele tinha tido um encontro pessoal com ele e percebeu que não era nada daquilo que estavam dizendo a respeito dele, mas ele era muito orgulhoso, né? E não quis admitir isso. Então ele não se manifestou, sabe? Não deixou de se manifestar. E aí aconteceu tudo que a gente sabe, né? Com Jesus, né? E depois vem o livro 50 anos depois, quando ele renasce, se eu não me engano, como escravo judeu, né? Ele nasce como escravo, eu não sei se é judeu, mas ele nasce como escravo, né? E inclusive um escravo, que é interessante, que o livro chama 50 anos depois, porque foi 50 anos depois dele ter desencarnado como senador romano, né? E era um escravo que impressionava muito por seu conhecimento da história de Roma, por todas as vidas anteriores dele, né? E aí ele acaba conseguindo, inclusive, algumas funções, assim como aqueles escravos que se tornam tutores de filhos de nobres romanos, né? Porque o escravo aqui vai ensinar tudo bonitinho para ele, um escravo muito educado, né, e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi só na outra encarnação que ele veio
a resgatar aquilo que ele fez na encarnação anterior, entendeu? Então, assim, a literatura também nos traz esses exemplos, né, de que o aqui se faz, aqui se paga, ele pode ser visto sobre esse lado de uma visão limitada, mas também pode ser visto de uma outra forma. O que é aqui? Né? Aí a gente pode ampliar a nossa visão, né? Nós todos estamos no universo o tempo inteiro, né? O aqui nosso é um aqui convencional, né? Mas do ponto de vista da sabedoria, por exemplo, o Buda, quando estava próximo de desencarnar, os discípulos dele estavam super entristecidos, que imaginavam, nossa, o que vai ser de nós agora sem o mestre aqui por perto? Né? Que ele é que agrupava todo mundo, eles achavam que eles não iam dar conta de fazer isso. E ele vendo esse estado de desespero dos seus discípulos, ele diz assim, eu manifestei um corpo de sonho para seres de sonho imersos em sofrimentos de sonho. Eu não vim, eu não vou. Ou seja, quando você desenvolve uma visão ampla da realidade, você percebe que nós não estamos indo a lugar nenhum, eu não vim, eu não vou. Quer dizer, eu não estou indo nem estou vindo. Por quê? Porque eu estou sempre imerso na onipresença divina. Aí o aqui se paga, aqui se faz, está perfeito. Entendeu? Só que quando a gente desenvolve mais sabedoria, a gente percebe que a nossa noção de aqui também se amplia, até chegar no ponto em que atingiremos a perfeição espiritual e o aqui será qualquer lugar. Nenhum lugar mais será um lugar estranho, né? Você percebe que os espíritos superiores, inclusive, descem das esferas mais elevadas e vão naqueles lugares de maior sofrimento, com a mesma felicidade que eles experimentam lá nas regiões. O equilíbrio e a felicidade deles e a paz não diminui, nem se altera por eles terem penetrado regiões de sofrimento. Por quê? Porque eles já desenvolveram essa visão da onipresença divina. Eles percebem que Deus está presente ali também, fazendo o trabalho, né? E um outro ponto agora, só para a gente concluir essa questão, é que também, quando a gente fala aqui se paga, aqui se faz com a mente do ego, a gente está falando de uma energia, porque nós estamos estudando energias aqui, de punição, né? De tipo assim, nós não gostamos do que aquela pessoa fez, a gente quer que ela seja punida por aquilo, né? Por exemplo, Hitler matou 6 milhões de judeus. Como seria bom que ele fosse assim, esquartejado vivo, né? Agora, quando a gente já está com uma visão mais ampla, mais sábia, nós não vamos ver mais a justiça divina como punição, nós vamos ver como oportunidade de que o ser purifique as suas negatividades, que muda completamente, né? A questão até de pagamento, né? Passa a ser uma correção, passa a ser uma oportunidade de crescimento, é muito diferente.